como era a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, como acontecia a salvação, se a diferença entre aqueles que eram salvos no Antigo e no Novo, tendo em vista a operação do Espírito Santo, e como eram essas questões referentes ao encher do Espírito, o batismo do Espírito, a operação do Espírito, o sinal da aliança no Antigo Testamento. Ou seja, resumindo, o contraste e as semelhanças entre a obra do Espírito no Novo e no Antigo Testamento. E nós lidaremos então com outro tema, bastante diferente desse primeiro, mas conectado, que é o significado da graça comum. E graça comum é parte da obra do Espírito Santo. É claro, o nosso tempo não nos permite explorar no maior número possível de detalhes esses dois temas, mas nós queremos cobrir, respondendo às questões e tentar trazer uma ideia panorâmica dos temas, respondendo às questões. Muito bem, a primeira questão, então, é a respeito da diferença em atuação do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nosso texto para leitura. Gênesis capítulo 1, nós lemos no versículo 1 ao versículo de número 5, estas palavras de Moisés pelo Espírito. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Bem, nós paramos por aqui. Está a iniciação da obra do Espírito no Antigo Testamento, trazendo à existência a criação. Uma obra da Trindade, do Pai, do Filho, uma obra do Espírito também. Bem, queridos, há 3 períodos de distinção da operação do Espírito Santo de Deus no mundo, na criação. O primeiro deles é o período da obra do Espírito durante a criação do universo, em particular, a criação do mundo e do homem. Nós sabemos que o Espírito Santo, como acabamos de ler, participou da criação do mundo. Versículo 2, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós lemos também que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele se manifestou aos homens, isto é, ele veio a eles, ele se manifestou a eles. A muitos deles ele encheu com seu Espírito, seu poder, isto é, perdão. Nós lemos que o Espírito de Deus contendeu com os homens por causa de seus pecados. E nós lemos também que o Espírito Santo de Deus, ele não era permanente em sua habitação no mundo, nos homens, no Antigo Testamento. Segundo período da atuação do Espírito Santo de Deus foi de Cristo, da vinda de Cristo, seu nascimento, até o dia de Pentecostes. Há um período bem particular ali da atuação do Espírito Santo. Nós lemos que ele encheu João Batista, Elizabeth, Zacarias e o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, e nós estamos lidando com a operação do Espírito, o Senhor Jesus Cristo, ele foi concebido pelo Espírito. Lemos em Lucas 1,35, irei citar vários textos nessa noite para você recapitular depois. Lucas 1,35, o Espírito de Deus, Cristo foi concebido pelo Espírito. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, em Mateus 3,16. Ele foi guiado pelo Espírito, em Mateus 4,1. O Senhor Jesus Cristo foi ensinado pelo Espírito, Atos 1:2. Os milagres operados pelo Senhor Jesus, o seu poder foi operado pelo poder do Espírito, Mateus 12:28. Nós lemos que ele ofereceu a si mesmo pelo Espírito, Hebreus 9:14, em santificação pelo Espírito. Nós lemos que ele foi ressuscitado pelo seu poder e do Espírito Santo de Deus, em Romanos 8, versículo 11. Esse é o segundo momento, o período de atuação do Espírito Santo no mundo, do nascimento de Cristo ao dia de Pentecostes. Então nós temos a operação do Espírito desde Pentecostes até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos que pouco depois da ascensão do Salvador, o Espírito Santo ele veio ao mundo em um caráter permanente.
E a sua vinda, naturalmente, foi o cumprimento de profecias, nós temos estudado a respeito. Lá em Joel, capítulo 2, versículo de 28 a 32, ou 28 e 32, perdão, nós lemos sobre a profecia da vinda e da manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, daí por diante. E nós lemos em Atos 2:39 o cumprimento dessa profecia de Joel, capítulo 2. E nós lemos também o cumprimento das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele enviaria um ajudador, como isso foi cumprido em João 7:39, o Espírito que viria. Bem, aí então nós temos 3 períodos da manifestação do Espírito Santo no mundo. Da criação até a vinda de Cristo, do período do nascimento de Cristo até o dia de Pentecostes. Então, o seu trabalho, a sua operação de Pentecostes até o final dos tempos. Agora, quais são então as principais diferenças da manifestação do Espírito nessa primeira fase e nessa terceira fase? Em outras palavras, Novo Testamento e Antigo Testamento. Bem, em primeiro lugar, no Antigo Testamento nós afirmamos, baseado na palavra, é claro, que o Espírito de Deus, ele veio ao mundo ocasionalmente. Já no Novo Testamento, ele veio ao mundo de maneira permanente, para sempre. João 14:16, o Espírito do Pai que enviaria, que permanecerá com todos os discípulos para sempre, até o final. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele encheu, ou ele equipou alguns homens, não todos, mas alguns homens para a realização de certas tarefas maiores, não é? Obras especiais. Por exemplo, deixe-me mostrar alguns exemplos. Abra comigo em Êxodo, capítulo 31, versículo 3. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 31, 3, aqui está o Espírito de Deus ungindo ou enchendo, capacitando um homem para a realização de uma obra especial. E este homem em particular, ele não é uma pessoa salva. Gênesis 31, 3. E o enchi, isto é, Bezalel, do versículo anterior, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor, isto é, em todo o trabalho. Veja agora Deuteronômio 34, 9. Depois de Números, Deuteronômio 34, versículo de número 9. Mais um exemplo aqui. Um crente agora, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram conforme o Senhor ordenara a Moisés. Bezalel foi enchido do espírito para confeccionar aqueles artefatos belíssimos, intrincados do tabernáculo, de acordo com a ordem de Deus dada a Moisés. E Josué foi preenchido, ungido pelo Espírito, para conduzir o povo de Deus para dentro da terra de Canaã, com a morte de Moisés, logo depois dela, isto é. De maneira que ele enchia, no Antigo Testamento, ou ungia, ou capacitava, tanto pessoas não salvas, quanto pessoas salvas. Isso é um ponto importante. Exemplo de pessoas não salvas que eram capacitadas, ungidas pelo Espírito, já lemos Bezalel, ou Bezalé, Êxodo 31, 3, para a construção dos artefatos do tabernáculo. Nós lemos também sobre Saul, veja comigo 1 Samuel 16, 15, o exemplo de uma pessoa não salva, o rei Saul. 1 Samuel 16, 15. Então os criados de Saul lhe disseram, perdão, não é isso, esse é o texto. Deixa eu ver aqui. Versículo 14. 14, não é? Isso. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Obrigado. Então aqui está o Espírito de Deus em Saul, ele foi ungido por Samuel para ser rei, e o Espírito veio sobre ele para cumprir a tarefa de o primeiro rei de Israel. Nós também temos outros exemplos, mas o tempo não nos permite. Agora, o fato de que o Espírito veio sobre esses indivíduos não significa que eles eram salvos.
Saul é um exemplo clássico no Antigo Testamento de uma pessoa que nunca encontrou um lugar de arrependimento. Saul, no Antigo Testamento, ele corresponde a Judas no Novo Testamento. Agora, o Espírito de Deus também veio sobre pessoas salvas, ungindo, capacitando, preparando para grandes obras, sobre Davi. De que uma outra maneira ele poderia derrubar aquele gigante Golias com uma única pedra? Certamente isso não foi sorte, nem habilidade pessoal de Davi, mas dada pelo Espírito. Ou reinar, ou profetizar, ou realizar tantas coisas e defender Israel. O Espírito de Deus o capacitou. Nós lemos sobre os milagres, ou melhor, as grandes obras de Elias, os milagres de Eliseu, coisas tremendas, capacitação, unção do Espírito Santo, e todos os profetas também, e tantos outros no Antigo Testamento. Bem, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não se oferece em sua plenitude, mas no Novo Testamento ele se oferece agora em sua plenitude e a todos. Veja Atos capítulo 2, versículo de número 39, uma prova de que o Espírito Santo ele é oferecido aqui a todos. Atos capítulo 2, versículo de número 39. Essas palavras, porque a promessa vos diz respeito a vós, isto é, a promessa do Espírito de Joel, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, os chamar. Agora veja de uma maneira ainda mais direta Lucas 11, versículo de número 14. Perdão, queridos, eu penso que eu anotei aqui o texto incorreto, mas o versículo anterior, perdão, 11, 13, isso. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então aqui nós temos uma manifestação mais plena do Espírito Santo a todas as pessoas. Enquanto que no Antigo Testamento era uma manifestação a poucas pessoas, aqui já é uma manifestação plena, a muitas. Observe também que no Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele não se revelou aos santos, aos crentes, como uma personalidade distinta da divindade. Isto é, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele não se manifestou como a pessoa do Espírito, como nós o conhecemos no Novo Testamento, a terceira pessoa da Santa Trindade. A manifestação era sempre o Espírito de Deus. Embora nós sabemos, no Antigo Testamento há o ensino claro, textos que apontam a Trindade ali, não é a personalidade do Espírito, que o Pai, o Espírito e o Filho são três pessoas distintas na Santa Trindade. Porém, no Antigo Testamento, ele não se manifestou aos santos, aos crentes, em sua personalidade distintiva como a terceira pessoa. Isso vem acontecer de maneira mais clara, precisa, no Novo Testamento. Nós vemos ele sendo revelado como uma pessoa com todas as características de personalidade, a terceira pessoa da Santa Trindade. Porque no Antigo Testamento, Deus ele era adorado, marque isso, ele é adorado em sua unidade. A Trindade sempre esteve implícita no Antigo Testamento, mas não claramente revelada. Assim, Deus ele era visto de uma maneira una e adorado em sua unidade, mais do que em suas três pessoas. O Messias era profetizado a respeito, conhecido, o Espírito Santo era conhecido, mas a adoração era dirigida a Deus em sua unidade de Trindade. No Novo Testamento nós temos essa revelação da Trindade de uma maneira muito mais clara, mais específica. E assim nós dirigimos a adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossas orações são dirigidas ao Pai através do Espírito, em nome de Cristo. E assim nós dirigimos também a cada pessoa da Trindade a nossa adoração. Agora, esses são pontos importantes. E nós estamos passando aqui de relance porque há muito a ser considerado nessa questão. Mas deixe-me tocar em outro ponto. No que se refere à ação ou à obra do Espírito Santo na conversão de crentes, de pessoas no Antigo Testamento, como se dava isso? Bem, a natureza salvífica da operação do Espírito Santo no Antigo Testamento é consistente com a natureza salvífica da operação do Espírito Santo no Novo Testamento. Estão compreendendo? A maneira como o Espírito Santo operava
no Antigo é consistente à maneira com que ele opera no Novo Testamento, salvando pessoas. Assim, essa é uma operação consistente tanto no Novo quanto no Antigo. O Espírito opera para a salvação de pessoas da mesma maneira, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Salvação, queridos amigos, sempre foi pela graça de Deus. Talvez alguns aí, algumas igrejas, aprenderam que no Antigo Testamento salvação era pelas obras. Mas isso é uma incompreensão da palavra de Deus, para não dizer uma heresia. Salvação sempre foi pela graça no Antigo e no Novo Testamento. E salvação sempre foi por Cristo Jesus, o Messias, no Antigo e no Novo Testamento. Assim, ela sempre foi pela graça, baseado em arrependimento de pecados para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo no Antigo Testamento. E salvação, por isso, é sempre uma obra do Espírito Santo, mesmo no Antigo Testamento. Aqui está a consistência da obra de salvação do Espírito no Antigo Testamento, quando comparado ao Novo Testamento. Salvação sempre foi por meio dos méritos de Cristo, pela fé em Cristo, baseada em arrependimento. E salvação é sempre uma obra do Espírito, porque é o Espírito quem salva, baseado nos méritos de Cristo. É Cristo quem morreu para a nossa salvação, seus méritos, e é o Espírito quem salva o crente, o eleito, aplicando os méritos da salvação. É Ele quem abre os olhos espirituais, que leva ao arrependimento. Em outras palavras, é Ele quem opera a salvação. Por exemplo, nós sabemos que o arrependimento é uma obra do Espírito, uma dádiva de Deus. De maneira que crentes, aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, eles precisaram também da obra do Espírito Santo de arrependimento e fé para a salvação. Porque de que outra maneira eles seriam salvos? Uma vez que a lei e a força da carne não pode engendrar a salvação em ninguém. A lei e a obra da carne não pode gerar o arrependimento. Essa é uma obra do Espírito. Assim o Espírito operava no Antigo Testamento para conduzir pessoas ao arrependimento e à fé. É o Espírito sempre, tanto no Novo quanto no Antigo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence o homem do seu pecado, da sua pecaminosidade, da justiça de Deus, isto é, Cristo Jesus, o Messias, não a minha justiça, e do juízo vindouro. Então ele fez isso também no Antigo Testamento. Assim, ele é o autor da salvação no Antigo Testamento. A própria santificação e o arrependimento do crente após a conversão, a certeza de salvação, a esperança de vida eterna, são todas obras do Espírito Santo. Assim, se houve crentes no Antigo Testamento, e houve muitos, todos eles foram salvos pela mesma obra do Espírito que nós, no Novo Testamento, somos salvos. É o Espírito quem opera a salvação, é Ele quem transforma o caráter, é Ele o autor de toda a santidade. Ele é o Espírito Santo. Assim não há santificação sem o Espírito. A salvação é para a santificação, e o Espírito é o autor de toda a santidade. O que marca, então, essa é a segunda pergunta, o que marca a diferença, então, do Antigo para o Novo Testamento, em termos de a operação do Espírito? Bem, isso se refere à vinda do Espírito Santo para o mundo como Consolador, o Paráclitos, aquele que se coloca ao lado do crente, não é? É importante compreender isso. No Antigo Testamento, o Espírito não veio, não estava aqui de maneira permanente, ele operava aqui, operava em pessoas. Mas no Novo Testamento, com a ida de Cristo e a sua promessa de que ele enviaria um ajudador, um consolador, não nos deixaria só, ele fez isso enviando permanentemente a este mundo o Espírito Santo, que desceu de uma maneira simbólica e visível, inaugural, no dia de Pentecostes, sobre a igreja, para permanecer com o seu povo. Agora, é aqui que nós devemos compreender a diferença entre esses dois termos. O batismo com o Espírito Santo, porque é aqui onde há grande confusão e dúvidas, com
preposição com, e o batismo do Espírito Santo, certo? Há uma diferença aí. A salvação é quando o Espírito batiza alguém em Cristo, para dentro de Cristo, para dentro do corpo de Cristo. E esse é o batismo com o Espírito Santo, certo? Isso é salvação. É o Espírito quem realiza esta obra. E o batismo do Espírito Santo, é a vinda do Espírito no dia de Pentecostes sobre a igreja, a este mundo. O batismo do Espírito Santo, duas preposições em conjunção, batismo de mais o Espírito Santo, do Espírito Santo, que ele realizou historicamente, em um momento cronológico da história da igreja segundo a profecia que deveria ser cumprida. O batismo do Espírito Santo é o dia de Pentecostes. E o batismo com o Espírito Santo é a conversão, é a salvação. De maneira que toda pessoa que um dia foi salva no Antigo e no Novo Testamento foi batizada com o Espírito Santo. Ele batiza a pessoa para dentro de Cristo, dentro do corpo do Espírito, do corpo de Cristo. Então o batismo com o Espírito sempre aconteceu no Antigo e no Novo Testamento. Mas o batismo do Espírito Santo, que é um evento histórico, ele acontece no Novo Testamento, no dia de Pentecostes. Está claro esse ponto até aqui, queridos? Muito bom, isso é importante manter em mente. Agora, não houve então um batismo do Espírito Santo no Antigo Testamento, como aconteceu no Novo Testamento. Todavia, houve no Antigo Testamento os dons carismáticos. Os carismas, não é o termo grego de poder, manifestações do Espírito, que foram dados a certos homens para a realização de certas tarefas. E aqui está o paralelo entre a atuação do Espírito no Antigo e no Novo. Embora não houve batismo do Espírito no Antigo, como há no Novo, em Pentecostes, sempre houve batismo com o Espírito, que é a salvação, mas também no Antigo Testamento houve essa unção, esse encher do Espírito. Assim como há no Novo Testamento esse encher do Espírito, que são esses carismas que o Espírito deu, esses poderes que o Espírito deu a certos indivíduos para realizarem certas tarefas. Por exemplo, Sansão, o crente Sansão. Te surpreende ouvir esse termo, crente Sansão? O irmão Sansão, o salvo Sansão? Alguns surpreende, não é? Porque Sansão é o caráter mais malhado em todo o Antigo Testamento por católicos, espíritas, evangélicos e reformados. Agora, é incrível ver isso, não é? Porque a Bíblia o chama de um crente. A tal ponto, isso aqui é apenas um parêntese, que esse crente Sansão, ele é colocado em uma galeria de ouro, de cristal e de diamante de crentes valorosíssimos, que são exemplos para toda a igreja, que é a galeria dos heróis da fé em Hebreus. Como poderia uma pessoa imoral, imunda, não salva, demoníaca, ser colocada numa galeria de exemplo de fé, se ele não fosse um crente? Fecho parênteses. Um dia nós vamos lidar com essa questão das atitudes de Sansão e diferenciar as coisas ali. Agora, esses carismas, essa unção, essa manifestação do Espírito foi dada, então, a certas pessoas no Antigo Testamento. Elias, Eliseu, Josué, Davi, sua grande coragem, não é? Quando nós vemos pessoas fazendo coisas admiráveis como aquelas, não estavam na personalidade da pessoa, foi escrita ali pelo poder do Espírito, não é? Bem, então essa é a questão. Agora, respondendo à pergunta que alguém enviou, a diferença entre a obra do Espírito no Antigo e no Novo, na questão da salvação, deve ser compreendida da seguinte maneira. Quando nós pensamos em termos do encher ou da unção do Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele enchia ou ungia tanto salvos como não salvos, ele dava dons carismáticos, poderes, a salvos e não salvos. Nós vimos Saul, e nós vimos Davi, nós vimos Sansão, etc. Bezael, Saul, etc. Mas o Espírito não habitou neles, ok?
Ele os ungiu, os capacitou, mas não habitou nesses não crentes. Já nos crentes, ele habitou, tanto quanto ele encheu. Então, no Antigo Testamento, ele enchia e ungia não salvos, mas não habitava neles. E enchia e ungia salvos, assim como habitava neles. Perfeito? Ele vinha na conversão para habitar, e ele os ungia, os enchia para grandes obras. O que era então esse selo do Espírito no Antigo Testamento? Bem, eram os frutos do Espírito. Como saber que alguém era salvo? Pelos frutos. Pelos mesmos frutos que nós conhecemos no Novo Testamento. Caso uma pessoa era salva no Antigo Testamento simplesmente por causa da circuncisão, não. A circuncisão era um símbolo do pertencimento à aliança nacional, a aliança abraâmica. Você pertencia como um descendente de Abraão, àquela aliança geral, nacional, terrena, das bênçãos terrenas. Mas o símbolo de uma pessoa ter nascido de novo, o selo, assim por dizer, era uma outra circuncisão, que Paulo chama em Colossenses de a circuncisão de Cristo, ou a circuncisão do coração. Mas como isso é visto? Um novo caráter. Fé em Deus, permanência no Senhor, os frutos do Espírito Santo. É claro que a circuncisão também deveria ser praticada pelos salvos em Israel, porque eles também estavam dentro dessa aliança nacional, não é? Mas o verdadeiro sinal do verdadeiro judeu de Deus era a circuncisão do coração, amor pela lei, pela palavra, permanência no Senhor. Bem, com a vinda do Salvador, então, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o selo de um salvo continua sendo o Espírito habitando, os frutos, a regeneração. E o batismo, ele não dá continuidade à circuncisão, não. Isso aí é ensino pedobatista. A circuncisão do Antigo Testamento não é paralela ao batismo no Novo Testamento. Uma coisa não substitui a outra, não. Esse é um argumento pedobatista. Não é bíblico. Existe uma circuncisão no Antigo Testamento e existe uma circuncisão no Novo Testamento. Ou seja, a circuncisão continua. No Antigo Testamento era a circuncisão carnal, física, não é? Do homem apenas. No Novo Testamento é a circuncisão do coração, pelo Espírito, a remoção da carne, assim por dizer. Até porque, lembre-se, a circuncisão carnal no Antigo Testamento era um tipo, não é? Tipificava uma obra do Espírito, tipificava regeneração, limpeza espiritual. Então, esse princípio espiritual, ele é materializado, concretizado no Novo Testamento. É a circuncisão do coração. Sempre foi circuncisão do coração, tanto no Antigo quanto no Novo. De maneira que o batismo, ele não é uma figura que substitui, a circuncisão carnal. É uma outra figura. Enquanto a circuncisão do Antigo Testamento era uma partezinha do corpo do homem que era removida, o batismo não tem nada a ver com isso. O batismo é o corpo inteiro, o homem inteiro morto, enterrado, entrar na água, morto com Cristo, e sair da água. Percebe quão diferente é o símbolo do batismo da circuncisão? Eles não são paralelos, não estão ligados. A circuncisão sempre foi do coração no Antigo Testamento. Da carne era apenas um símbolo, um tipo, uma lição, uma mensagem. E esse princípio nós vemos no Novo Testamento, Paulo falando sobre a circuncisão de Cristo. Abre comigo em Colossenses 2:11 para nós fecharmos então esse ponto. Colossenses 2:11. Paulo dizendo, no qual, isto é, em Cristo, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Há um paralelo com Gênesis 17:13 aí também, é claro. Então aqui está. Eu espero que tenha respondido então aqui a questão que foi levantada de maneira específica, não é? Sobre este ponto. A obra do Espírito, recapitulando, no Antigo e no Novo Testamento, o Espírito não habitava permanentemente aqui. Ele ungia, enchia, capacitava salvos e não salvos para a obra, mas ele habitava permanentemente no salvo enquanto ungia também.
Todavia, no Novo Testamento, ele vem ao mundo como Paráclitos, permanecendo aqui. Então, sempre foi uma obra do Espírito Santo a conversão, a operação dele levando ao arrependimento, à fé e à santificação.